mesmo. Ó, vou pegar umas cartinhas aqui, vou tirar uma para dar uma dica para a gente nesse nosso encontro de hoje. Então, vou pegar uma dessas aqui. Ó, essas aqui. Vou pegar essa aqui. Qual é? É o mundo. Opa! O mundo é legal. Carta interessante. Eu Bem gostei. apropriada, né? Eu gostei do mundo. E vou pegar essas pequenininhas, que é essa aqui. Que é o quê? É o Valete de Paus. Então, o mundo com o Valete de Paus. Nós vamos, mais do que um aprendizado hoje, essas cartas estão dizendo que vai acrescentar um mundo, vai acrescentar algo bom na gente, não necessariamente um conhecimento, mas algo bom que a gente vai... Então, a gente tem que começar esse nosso encontro com o nosso coração de um tamanho, mas tem que acabar com um tamanho maior. Isso é o mundo, sabe? A gente tem que criar algo bom dentro da gente. Não podemos sair iguais, temos que sair maiores. Então, a gente vai vendo o que isso vai acrescentar na gente. Não precisa ser conhecimento, mas algo bom. Eu estou em dúvida entre dois assuntos para falar. Dois assuntos. Um assunto, vamos votar aqui, fazer votação. Um assunto seria mais uma aula, uma coisa didática. Até preparei um cartaz aqui. Ó. Mas aí seria mais eu falando e vocês escutando. E o outro ia ter mais interação, ia ser mais uma conversa, a gente ia ter que conversar como se estivéssemos numa conversa. Uma rodinha de conversa. O que eu faço? Mas olha só. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre esse cartazinho daqui. Tá, eu vou deixar só a parte de baixo. Antacarana? Isso é bom. Antacarana. Isso aí. Antacarana. A pronúncia em sânscrito é diferente da nossa pronúncia. A acentuação é esse H com um pontinho embaixo. Suspiro. Antacarana. Esse A não tem acento. É difícil a gente falar sem acento, né? Porque um dos três da nossa língua tem que ser acentuado, né? Senão fica sem a música da língua, né? Deles, não. A gente não consegue falar Antacarana, é difícil. Fica Carana ou Carana ou Caraná, né? Então, mas o certo é Antacarana. Então, significa instrumentos internos. Instrumentos internos são esses aqui, ó. A mente, inteligência e ego, que é Manas, Buddhi e Ahankara. São esses aqui. Isso é aqui em sânscrito, tá bom? Então, eu vou explicar sobre cada um dos Antakarana e a correspondência entre eles. Olha só. Primeiro, eu vou falar da mente. Aí, e sempre eu vou chegar num ponto que é o ponto transcendental, o que isso interessa no desenvolvimento do nosso coração, da nossa luz, né? Então, olha só. A mente, lá na literatura védica, ela é um dos sentidos. Não tem aquele filme do Sexto Sentido? O Sexto Sentido é a mente? Porque os nossos sentidos aqui, que nós estamos acostumados, eles só são de recepção. São seta para dentro, a nossa visão. A nossa visão é só seta para dentro, né? Nossa audição, só seta para dentro. Não sai nada. Mas na literatura védica não é bem assim. Tem os sentidos de ação também. Então, por exemplo, os pés, as mãos, eles são órgãos de ação, que se correspondem a sentidos de ação. Então, os sentidos, na literatura, eles são a nossa forma de comunicação, de interação com esse mundo daqui. Não é? A gente se comunica com o mundo recebendo as coisas dele e agindo através dele, assim, agindo para ele. Mas uma coisa, eu esqueci a palavra em sânscrito dos sentidos, daqui a pouco eu lembro dessa palavra, que é uma palavra muito famosa, eu esqueci. Aí é o seguinte, olha, os nossos sentidos físicos, eles só fazem a gente interagir
tanto recebendo como agindo, né, só faz a gente interagir com esse mundo aqui da separação. O mundo da separação é kshara. Kshara é aquilo que é separado. Então, o nosso mundo ele é todo separado. Olha, o meu corpo é separado do seu, um segundo é separado do outro segundo, que é separado do outro segundo. Como seriam os segundos, né, o tempo todo junto? Aí seria outro assunto, né? Como seria a realidade da não separação? Akshara, a não separação. Aí seria outro assunto, um assunto de outra aula muito avançado. Teria que falar de Brahman, de Atman, de Bhagavan. Seria outra conversa, né? Como seria a realidade da não separação? Mas a realidade da separação é essa que nós vemos aqui, e com a qual os nossos sentidos só permitem a interação. Pensa bem, vamos colocar Deus. Deus não é dessa dimensão física daqui. Deus não é um objeto separado. A gente pode até representar, fazer uma representação de Deus num objeto separado. Claro que a gente pode, obviamente que sim. Então, eu vou representar Deus num boneco. Eu posso? É claro que eu posso, meu Deus, é claro que eu posso fazer o que eu quiser. Para mim, Deus está representado naquele boneco, naquele altar, naquela divindade, e está tudo certo. Não estou falando dos santos, não. Estou falando do próprio Deus. Eu quero colocar o símbolo da divindade num sol. Sol. Sei lá. A igreja messiânica coloca o símbolo da divindade numa escrita em japonês, que eu não sei o que significa, fica lá no altar da messiânica. Eu sei que eu já fui da messiânica há um bom tempo, né? E não sei o que significa aquelas letras japonesas. Né? O Hikari que você está falando? O Hikari é o colar. O que fica dentro do Hikari, o símbolo dentro do Hikari. Mas isso é uma simbologia. Não. Não, desculpa. O que fica dentro do oricário não é o que ele está falando. O que ele está falando é o que fica no altar. Não é isso? Exatamente. O que fica dentro do oricário. No altar tem uma faixa escrita que eu já escutei eles dizerem que aquilo dali é como se fosse Deus, porque o Meixo-sama fica de um lado e o Belo fica do outro, que são os 3 pilares, né? Desculpa interromper. Isso. Não, você não interrompeu, você só acrescentou. Foi ótimo. E no meio fica a simbologia de Deus. Sim. Não é? Mas, obviamente, aquilo não é Deus. É a simbologia de Deus. E é ótimo que se faça isso, viu? Mas é bom a gente sacar que aquela simbologia é algo na realidade da separação. É uma escrita que a gente pode ver, é algo que a gente pode dimensionar. Então, a gente pode interagir com os nossos sentidos com aquilo, né? A gente pode ver aquela faixa ali no meio do altar. E para a gente, aquilo simboliza Deus. Facilita muito. A gente coloca Deus na realidade tridimensional. Perfeito para o nosso cérebro, então, que só raciocina e só vê, escuta, interage na realidade da separação tridimensional, é perfeito. Essa técnica é perfeita. Mas, então, a gente tem que saber que os nossos sentidos só interagem com o que é separado. Mesmo que isso simbolize algo da não separação. Tá bom? Então, olha só. Os sentidos, eles fazem a gente receber a interação do mundo da separação e faz a gente agir no mundo da separação. Ninguém vê Deus. Cheguei, eu vi Deus. Não viu. Não, e não. Não, Deus não é algo que se materializa. Na literatura está dizendo isso. É algo que é da não separação. Mas aí, sobre isso, seria outra aula. A aula de hoje é sobre os nossos instrumentos internos. Instrumentos internos é a nossa própria mente. O sentido, a nossa mente é formada por mente, inteligência e ego. Mente é o único sentido, o único, que tem mão dupla, seta dupla. Seta entrando na mente e saindo da mente. Como é que seria a mente, a setinha entrando na mente? Então, hoje nós vamos entender a nossa mente, como é que a gente vai trabalhar com isso para atingir um objetivo transcendental, que as cartas do tarot disseram. Olha, quando uma imagem entra pelos nossos olhos, obviamente, elas são levadas
para a nossa mente. Então, isso é a seta de entrada na mente. Isso é óbvio, todo mundo sabe. E como seria a seta de saída? Também é um pouco óbvio. Olha, a seta de saída é o seguinte: a mente joga a seta de saída para o nosso próprio corpo. Como? Como assim? Olha, vamos supor que a gente veja um leão. A gente vê com os olhos. E a gente escuta o rugido dele com os nossos ouvidos. Então, esses sentidos fazem essa informação entrar na mente. Mente, seta para dentro nela. Qual seria a seta para fora? A mente joga essa informação para o corpo. Fazendo o quê? Informando o corpo que ali na frente está um leão. E aí o corpo se prepara para o leão. Como é que o corpo vai se separar? Primeiro, não sei, a mente ordena o corpo. O corpo encha-se de adrenalina. Aí a gente fica, pupilas dilatem-se. Assim, músculos contraiam-se todos, porque você vai ter que correr muito, viu, corpo? Então, olha, e aí a gente começa a correr. Mas a gente só corre porque o corpo está sendo preparado para isso, entendeu? A gente fica com muita tensão, o corpo esquenta, o corpo se tensiona todo, e a gente corre muito mais do que a gente aguentaria normalmente correr. Se alguém falar assim, vamos fazer um teste de uma corridinha ali na praia, a gente vai relaxada, a gente aguenta até um certo ponto. Mas com o leão atrás da gente, a gente aguenta 10 vezes mais. Como é que é isso? Porque a mente ordena ao corpo que assim seja. E o corpo vai até o limite. Enquanto o leão correr, eu vou correr também. Então, o que acontece? Mas é importante que a gente entenda que isso é por causa de uma seta para fora da mente para o corpo. Mas aí tem o sentido. Então, a mente é isso, ó, manas. Essa palavra é muito famosa em santo, manas. Inclusive, a palavra mantra, as músicas, os mantras, mantra é treinamento de manas. É um treinamento para a mente. Então, mantra é um treinamento de manas, tem a ver com manas. Então, olha só, mente é isso. E a inteligência? Inteligência é o seguinte, inteligência é para para a mente mandar informação para o corpo se encher de adrenalina e contrair os músculos, dar essa informação toda para o corpo, eu tenho que saber que aquele animal, o leão, é muito perigoso. Eu tenho que saber isso. Por quê? Se eu não souber que ele é um animal perigoso, a mente não vai mandar informação nenhuma, não é? Eu tenho que ter essa informação. De repente, se você pega uma criancinha, um bebê, coloca na frente de um leão, o bebê, tipo, a que acabou de nascer, né, que não conhece o mundo ainda, ele não sabe que aquele bicho é feroz. Ninguém disse para ele. Aí ele está lá na frente do leão, rindo, e o leão vai comer a criancinha, né? E a criancinha vai estar lá feliz da vida, sendo morreu. Mas ela não tem ela não sabe que aquele bicho é feroz, não é? Então, ela não saber está ligada à inteligência, Budi. Ela não tem essa informação. Então, olha só, Budi é algo que a gente é o discernimento, a gente sabe. E eu sei, através da minha inteligência, que aquele bicho é feroz. Aí, a mente recebe essa informação e seta para fora, para o corpo. Então, é sempre um casadinho, viu? Inteligência e mente. A inteligência está sempre acima da mente, porque a inteligência é que vai mandar a informação correta para a mente, certo? A inteligência é mais poderosa que a mente. A inteligência, ela é discriminativa, e ela é que manda de verdade a informação correta para a mente mandar para o corpo. O ego
que é o arrancara. O arrancar é mais fácil de pronunciar, porque esse A aqui, quando tem esse rabisquinho, um traço horizontal em cima do A, é porque o A é como se fosse, é um A longo. Na prática é como se ele fosse acentuado, né? Então aqui fica mais fácil, ó. Arrancara, né? Então, arrancar é o ego. Hoje eu não vou dar aula de ego, tá bom? Porque isso mereceria algumas aulas inteiras. Mas ego é o seguinte, ego é um pensamento. É só um pensamento. Que tipo de pensamento? É um pensamento que diz que eu sou o Marcelo. É só isso. Ego é esse pensamento. A Beth tem esse pensamento. Eu sou a Beth. Com isso, a gente veste uma camisa e diz: essa camisa é minha. Eu entro na casa, aqui que eu estou, porque eu sei que essa é a minha casa. Tem o númerozinho do meu apartamento, esse apartamento aqui é onde eu moro. Isso tudo é Marcelo. Não teria como a gente viver se não fosse o ego, né? Como seria a gente viver sem a noção do eu? Não consigo nem imaginar. A gente seríamos loucos, né? Não. Essa a noção, eu tenho medo de morrer. Isso está ligado ao ego. O medo de morrer é o medo de perder esse corpo. Opa, eu sou o Marcelo, eu vou perder isso que representa o Marcelo. O medo da morte está ligado ao ego. Mas isso é outra aula. Hoje eu quero ficar na mente e na inteligência. Então, olha só. Vamos supor que eu imagine que eu estou vendo um leão. Não é um leão, mas eu imagino isso. Eu olho, estou passeando assim num parque florestal, aí eu olho, meu Deus, um leão. Mas não é, entendeu? Eu achei que era, mas não é. Então, enquanto eu estou achando que é um leão! Não, esse exemplo não está muito bom, não. Porque aí eu estou realmente achando que é um leão. Vou mudar o exemplo. Vou mudar completamente. Vamos supor que a gente esteja tendo pensamentos eróticos. Com todo mundo aqui é maior de idade, não tem problema. Estamos pensando numa pessoa que a gente tem, que nos estimula sexualmente. Pode ser um artista de televisão. Brad Pitt, Angelina Jolie, esses atores aí. Vamos supor que seja alguém que nos estimule sexualmente. E a gente fica tendo pensamentos eróticos. Pensamentos eróticos. Certo? O que acontece? É uma imaginação, não é? Estamos imaginando. A gente não está na cama com alguém, não é isso. Estamos tendo pensamentos eróticos. Então, estamos imaginando. Então, estamos alimentando a nossa inteligência com imaginação, com pensamentos eróticos. A inteligência manda essa informação para a mente. Então, essa informação não está sendo alimentada pelos meus sentidos, está sendo alimentada pela minha imaginação. Eu mando essa informação para a mente, senta para dentro nela. Então, a mente não é alimentada apenas pelo que vem do mundo externo, é alimentada também pela nossa imaginação. Aí, a gente manda essa informação para a mente, e a mente seta para fora para o corpo. O que essa seta para o corpo faz? Prepara o corpo para atividade sexual. Né? Ela faz assim, o corpo encha-se de hormônios sexuais. E a gente começa a ficar, tipo, lubrificadinhos, aquelas coisas todas. A gente fica lubrificadinho, a gente fica com estímulo sexual, a gente fica com o corpo preparado para o sexo. Né? Ficamos excitados sexualmente. Pensa bem agora, pensa comigo. Isso é só uma imaginação. A inteligência, ela é inteligente. Mas a mente é burra. Porque se a mente fosse inteligente, ela falaria para o corpo: corpo, não vou mandar seta nenhuma para você, não, corpo. Esse cara só está imaginando. Não vai rolar nada. Não vai ter sexo. Não tem ninguém na cama. Inclusive, ele está dentro do metrô agora. Esse cara é louco, ele é tarado, corpo. Corpo, não se prepare para o sexo, porque vocês vão desperdiçar hormônios à toa. Mas a mente faz isso? A mente não faz.
A mente é extremamente burra. Se a mente recebe essa informação, ela joga a seta para fora do corpo. Então, agora eu vou entrar no ensinamento védico. Na Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 8, tem os versos assim. Maeva mana adatsva mai buddha niveshaya. Nivasi shasi maeva ataudva nasanshaya. Olha só o início do verso. Maeva mana, olha só. Maeva mana de manas, adatsva mai buddhi niveshaya. Isso significa o seguinte: coloque toda a sua manas e toda a sua buddhi em mim. Mai é em mim. Mai eva mana adatsva mai buddhi niveshaya. Estabeleça manas e buddhi somente em mim. Esse em mim, no livro Bhagavad Gita, significa o absoluto, Deus, o infinito, a realidade da não separação, certo? Mas não é a aula de hoje. Então, eu vou traduzir, seria, na verdade, a realização do eu, o eu infinito, não o eu, Marcelo, mas o eu infinito. Isso é outra aula. Eu até já falei sobre esse assunto aqui algumas vezes, né? Mas hoje não é esse assunto. Hoje o assunto é a nossa mente, nosso mundo interno, e como a gente vai trabalhar isso. Então, olha só. Eu vou traduzir esse eu realizado por Deus, mas é apenas uma tradução didática, para ficar mais fácil eu explicar, tá bom? Mas não é um Deus separado, aquilo, que aí seria outra aula mesmo. Mas eu vou traduzir aqui como Deus, tá? E não pode ser qualquer Deus, tem que ser o Deus específico da literatura védica. Não pode ser aquele Deus que realiza os meus desejos, né? Para quem eu peço coisas e espero os resultados. Esse seria o Papai Noel. Eu peço a alguém invisível, algum ser celestial, para me dar algum presente, para me dar alguma bênção. Esse é o Papai Noel. Então, esse tipo de Deus não serve nesse nosso raciocínio. Porque esse Deus que me concede coisas estaria ligado ao ego, certo? Aquele que concede coisas para mim, mesmo que essas coisas sejam muito nobres. Ó Deus, eu peço saúde para o meu filho que está muito doente. É muito nobre, né? Um pai querer saúde para um filho, mas ainda está ligado ao ego. Então, esse Deus que realiza desejos é muito bom, muito legal, é recomendável, mas não é o Deus que se fala nesse verso especificamente, tá bom? Mas qual seria esse Deus? Ah, não é a aula de hoje. Mas é a realização do eu, o eu infinito, o eu do não tempo, não espaço. É o Deus onipresente, o Deus que tudo é aquilo que é. Mas aí, isso aí, e que sou eu também, tatua macia, eu sou isso. Mas isso seria outra aula mesmo. Olha, esse verso diz o seguinte: a gente tem que conectar a nossa mente, a nossa inteligência somente em Deus. Porque o livro Bhagavad Gita, ele é falado na primeira pessoa. E essa primeira pessoa seria Deus mesmo. Quando Jesus se refere a Deus, ele se refere na terceira pessoa, né? Ele, o Pai, sei lá o quê. Bhagavad Gita tem outra didática. Esse Deus é falado na primeira pessoa, como se fosse ele mesmo falando, entendeu? Aliás, Bhagavad Gita significa exatamente isso. A voz, a canção de Deus. Bhagavad Gita seria canção, Gita, Bhagavan, Deus. Bhagavad Gita é a canção de Bhagavan, é a voz de Deus. Então, olha só esse verso. Alimente a sua mente, a sua inteligência com Deus o tempo todo. O resto do verso é Maeva mana adaswara udriveshasi. Nivasishasi maeva ataudrumasashaya. Se você, quando a gente estabelece a mente e a inteligência somente em Deus, daí em diante, com a prática, com o exercício, e cada vez mais, nós estaremos sempre estabelecidos em Deus. O verso é exatamente isso, viu? Estabeleça sua manas e sua buddhi em Deus. Daí em diante,
você estará sempre nele. Então, o que é isso? Olha só. Esse é um exercício para a gente fazer a todo momento, viu? A gente vai alimentar a nossa inteligência com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Que Deus, não é a aula de hoje, mas não é o Papai Noel, tá bom? A gente vai pensar no reino de Deus a todo momento. A todo momento. A gente vai fazer essa conexão. Seja comendo, andando na rua, no metrô, vendo um filme. A gente vai pensar no reino de Deus o tempo todo. Quando a gente alimenta a nossa inteligência com essa informação, o reino de Deus, a gente vai aprendendo a se relacionar com essa realidade, com essa informação. Qual é a informação que a inteligência manda para a mente? O reino de Deus, o qual não conhecemos fisicamente. Porque, como eu falei lá no início, os nossos sentidos, seja de recepção ou de ação, não nos conectam com o reino de Deus. É impossível. Trata-se, para o mundo mental, de uma imaginação. A gente não está vendo. Quando eu vejo um leão, não é imaginação. Eu estou vendo um leão. Quando eu penso em sexo, é imaginação. E mesmo na imaginação, a mente manda estímulos para o corpo, de acordo com a realidade da inteligência. O mundo, o reino de Deus da nossa inteligência, corresponde para o nosso Antarkana como uma imaginação. E a gente manda essa informação para a mente. E a mente manda para o corpo, fazendo o quê? Corpo, prepare-se para receber o reino de Deus. Se a gente tivesse mandado informações sexuais, a mente diria: corpo, prepare-se para o sexo, mesmo sendo uma imaginação. Se tivesse com leão, corpo, prepare-se para o leão. Sabe, é muito diferente. Mas quando a gente manda a informação para o reino de Deus, a mente não questiona se esse reino é real ou não. Não questiona se aquele objeto que está personificando Deus como uma escrita no meio do altar é real ou não. A mente aceita a nossa crença. Quem questiona se aquele objeto lá, aquilo lá que está no meio do altar, são só letrinhas. Aquela estátua simbolizar Deus, aquilo é ridículo, aquilo é só um boneco. Isso é a nossa inteligência questionadora, discriminativa. Mas a nossa mente não é assim. Se a gente acreditar que aquele boneco é Deus, não Papai Noel, tá? Deus. Se a gente acreditar que aquelas letras no meio do altar, se aquilo representa Deus, ou se a gente acreditar que um pensamento abstrato representa Deus, tanto faz para a mente. Então as pessoas ficam dizendo: o judeu, ele é mais elevado porque ele não materializa Deus. Que bobagem! E o católico, ele materializa. Meu Deus, que bobagem! É a mesma coisa. Para a mente é a mesma coisa. É uma discussão idiota. É uma discussão de quem não conhece a mente. Porque não importa em nada. Importa que a gente creia plenamente que aquela simbologia representa para nós Deus. E a gente crê naquilo. E se for só um pensamento abstrato de Deus como o todo, ou como o Espírito Supremo, ou como o eu realizado, pouco importa. A gente tem que a gente tem que comungar com essa informação vinda da inteligência. E a gente tem que comungar, como o verso diz, o tempo inteiro. Assim, faça isso o tempo inteiro, com manas e bude, com a mente e com a inteligência. Você vai alimentar os seus instrumentos internos, o seu Antarkara, com o reino de Deus. E aí,
A informação que a mente vai jogar para o corpo é: corpo, prepare-se para o reino de Deus. E o corpo vai se preparar para esse reino. Não é de uma vez, aos poucos e com exercícios. Mas isso é uma coisa corporal, é física. A gente se prepara para o reino de Deus fisicamente, como a gente se prepara para o sexo fisicamente, como a gente se prepara para fugir do leão fisicamente. Tudo tem uma correspondência no nosso corpo. E o nosso corpo tem que estar preparado para o reino de Deus. Não adianta a gente querer correr do leão, se o nosso corpo não estiver preparado para isso, a gente não vai correr. Não adianta a gente ir para a cama, transar, se a gente não tiver com o corpo preparado para isso, não vai acontecer nada. Vamos dormir e conversar, mas sexo não. Ou então vai ser um sexo muito ruim. Mas para que algo se materialize, o nosso corpo tem que estar correspondido. E isso vem da nossa mente. Até para Deus. Então, só depende de nós, e isso é uma escolha, nos prepararmos para o reino de Deus. Eu posso escolher relacionar, encher a minha inteligência com essa informação ou não. Isso é uma escolha. Não existe assim, você vai ter a visão, bum. Não, isso não existe. Existe, aqueles que estão preparados verão. E Jesus falou, tem gente que tem olhos e não vê, tem gente que tem ouvidos e não escuta. Não estão preparados para o reino de Deus. Quando o corpo está preparado para o reino de Deus, tem a parábola do semeador, né? Tem gente que ele colocou a semente como se fosse o reino de Deus, né? Coloca uma semente, o passarinho vem, come, leva, a gente nem aproveita nada da semente. Tem gente, às vezes a semente está falando da gente, do nosso eu receptor. A semente cai em campos pedregulhosos, cheios de areia, cheio de pedra, cresce até um pouquinho, mas morre, porque é muito pedregulhoso, né? Esses somos nós. Estamos mais ou menos preparados corporalmente para o reino de Deus. Corporalmente, mentalmente e corporal, porque a mente também é corpo, viu? Então, mas tem alguns terrenos que a árvore floresce, a árvore cresce, mas o terreno é muito espinhoso e sufoca a árvore. Ah, esse é o nosso mundo, olha que alerta, tá bom? Às vezes a gente até tem um corpo preparado para isso. A gente está realmente bem intencionado para comungar com o reino de Deus, mas o mundo é muito forte, o mundo nos gera muito ódio, o mundo nos leva muito para eles, os nossos sentidos, né, como diz no capítulo 3 do Bhagavad Gita, são muito fortes, os nossos sentidos, eles nos levam muito para o mundo, então eu fico no muito no campo do ego, não é? Querendo resolver e ficando feliz ou infeliz com sucessos e fracassos do Marcelo. Isso é ego. Isso é o mundo da separação. Isso não é o reino de Deus. Isso é o reino do Marcelo. Então, às vezes, eu estou até bem intencionado, mas o mundo é muito forte, me leva para o ego. Os meus sentidos só me conectam com o mundo e fortalecem o relacionamento com o ego. Então, a minha árvore cresce, a nossa árvore cresce, mas o mundo sufoca. Mas tem às vezes, quando o nosso corpo é preparado, e às vezes a árvore cresce e dá muitos frutos. E está escrito no Testamento, que uma coisa que eu não entendo, coloca 30 vezes 30, sei lá, porque ele coloca uma coisa assim, mas a árvore floresce muito, dá muitos frutos, e não para de crescer e dar frutos. Então, a realização do reino de Deus dentro da gente é muito intensa. Olha só para a gente ter uma ideia física do reino de Deus. É uma percepção mental que a gente aflora quando a gente estimula a nossa mente, manda a informação para a inteligência, manda a informação para o corpo, dentro da mente, aqui dentro do nosso cérebro, tem um pontinho que os Vedas não chamam de pineal, não. Eles fazem assim, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Supõe-se que é a pineal. A pineal é uma glândulazinha bem pequenininha, desse tamaninho, que está aqui dentro, Mas, e não se sabe muito direito todas as funções dela. Algumas funções se sabe, né? Ela é responsável pelas periodicidades do nosso corpo, né? O acordar, o dormir, os ciclos menstruais, o ciclo do mês, os ciclos do nosso corpo, tudo isso é comandado
pineal, isso se sabe, isso não tem dúvida, né? Vê no Google. Também a pineal é responsável pela produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, isso se sabe. Mas tem uma outra função, isso vocês podem ver no Google, tem muitos estudos sobre isso. Algo que a gente não sabe, mas que provavelmente é verdade. A pineal, ela faz parte da nossa visão espiritual. Então, quanto mais desenvolvida for a pineal de uma pessoa, mais visão espiritual essa pessoa vai ter. Mais conexão com o mundo da não separação essa pessoa vai ter. Como Jesus Cristo, que dizia que sempre fala, eu e o Pai somos um, ele tinha uma conexão quase direta, mas como ele percebe isso? Ele tem que perceber através dos sentidos. Não tem como. Essa informação chega a ele através de quê? Algo corporal dele. E isso é a nossa pineal, tá vendo? A nossa visão espiritual, o nosso raciocínio espiritual vem do nosso cérebro objetivo e subjetivo que ama e que odeia. Vem de um raciocínio, de uma consciência espiritual que é desenvolvida. Na literatura védica, eles representam esse órgão como um olhinho externo aqui. Os nossos olhos eles são no horizontal. Tem um olho aqui que fica na vertical, que eles simbolizam aqui como se fosse o terceiro olho. Talvez isso simbolize a pineal, talvez não. Tem alguns seres que têm essa visão espiritual tão acentuada que eles simbolizam como se fosse um órgão externo. Mas não é. No caso do ser humano, esse órgão ainda é lá interno. Em outras espécies, provavelmente, esse é um sentido externo, como os nossos sentidos são externos. As pessoas percebem o transcendental com facilidade. Ninguém precisa nos ensinar a ver. A gente abre os olhos e a gente vê. Ninguém precisa nos ensinar a ouvir. A gente escuta, sem esforço nenhum. Mas para ter uma visão espiritual, não. No caso do ser humano, os nossos órgãos espirituais ainda são internos. Precisam ser regados. Precisa ter escolha. A gente tem que escolher alimentá-los. Senão eles não se desenvolvem. E a gente vai ter olhos, mas não vamos ver espiritualmente. Vamos ter ouvidos e não vamos escutar espiritualmente. A voz de Deus, a realidade. A gente não vai escutar, a gente só vai ver o mundo externo. Então, a gente tem um dever de casa hoje, um grande dever de casa. Enchermos a nossa inteligência o tempo inteiro com o reino de Deus. E uma grande dica para encher a nossa inteligência com o reino de Deus é a interrogação. A gente questiona: o que será esse reino de Deus? Que é aquilo que eu sou também. Eu sou isto. Isso é o eu realizado? Como é isso? Esse questionamento abre portais na nossa inteligência para a nossa percepção. Quando a gente exclama, a gente fecha portais. As nossas certezas só nos limitam ao nosso próprio conhecimento, que já tem na nossa cabeça, isso é o ego. Mas quando a gente interroga e se abre para as informações, isso é um grande exercício para a comunhão espiritual. Esse é o exercício. Esses outros eu vou explicar para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou da escolha de acreditar, eu entendo que... Vê se eu te captei. Que é aquele momento em que você passa a perceber o que está de fora, que como você chamou, o reino de Deus, na verdade. Toda essa criação é do... Como é que você fala? O não criado, né? E que nós fazemos parte daquilo, mas que para a gente trazer isso para dentro de nós, a gente tem que ter, eu acho que hoje em dia a gente chamaria aqui talvez de fé, é aquela sua predisposição em acreditar no que aquilo é uma realidade, essa escolha que a gente faz, é isso? Seria fé? Quer dizer, fé colocada dentro dessa perspectiva.
É a São, fé. são duas escolhas. A inteligência, assim como você tem que saber que um leão é um animal feroz, você aprende isso. A Sim. gente tem que aprender, então a primeira escolha é essa, a gente tem que aprender o que é esse Deus dentro da literatura, entendeu? Mas eu só dei aqui uma dica, não é o Papai Noel. Perfeito. Então, primeiro é isso, é uma escolha de aprender e recepcionar esse Deus. Assim como a gente aceita a informação, a gente recepciona a informação que o leão é um bicho feroz. Tá, Aceitou isso. Então, entendi. a segunda escolha é se relacionar com esse Deus o tempo todo. Tipo, eu escolho me relacionar com isso. Porque a gente pode escolher, não, eu entendi o que é esse Deus, Brahman, Bhagavan, Atman, eu entendi isso. Mas quer saber? A gente esquece, porque a vida é muito forte. Daqui a pouco a gente só vai pensar no jogo do Botafogo, a gente vai pensar em pagar nossas contas, no assaltante da esquina, e o nosso filho que não chega nunca em casa, e uma doença que eu tenho que tratar. E a gente só pensa nisso. E a gente escolhe pensar nisso, desvinculado do pensamento, do relacionamento com Deus. A gente vai. Então, as duas escolhas são alimentar a inteligência com o pensamento correto, com a informação correta. E a segunda escolha é se relacionar com isso o tempo todo. É, Jesus, toda hora, ele ia se retirar e falava assim: preciso ficar sozinho, preciso rezar, preciso meditar. Para quê? Para se relacionar com o Pai. É uma escolha dele. tem momentos que para enfrentar mesmo, como você falou, que vem de fora às vezes é muito forte, você precisa parar e botar as coisas no lugar. Aí eu costumo até brincar dizendo assim, eu preciso meditar sobre o assunto, é quando a minha cabeça está muito cheia de informação, eu preciso organizar e, tipo assim, o que eu estou achando de fato de tudo isso? Então é quando é aquele momento que acho que é você com Deus mesmo, que é aquilo que você para, não é analisar, é você interagir com aquilo ali de uma maneira sábia. Então, acho que aí tem essa inteligência, talvez menos, uma participação um pouco menos do ego, porque pelo ego a gente só sobreviveria, né? Eu vou colocar assim, você matando todo mundo. A gente sabe que não pode ser assim, né? E aí a gente se volta um pouco mais para o criador, ou para o não criado. Criador não criado, até meio engraçado, mas para o não criado, né? E, Nós somos parte dele. exatamente. De, Dá para viver assim, quando a gente cultiva a inteligência apenas com o pensamento do ego, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que resolver isso, tenho que resolver os problemas. Ih, meu Deus, tenho que limpar a casa, tenho que fazer isso. Se a gente ficar só fechado nisso, qual a informação que a mente vai mandar para o corpo? Corpo, olha, esse cara está querendo resolver os problemas dele. Corpo, prepare-se para isso. só Então, adrenalina. é Só, isso. Vai ser só adrenalina. E como, Beth, os problemas nunca têm fim, isso só vai gerar ansiedade. Quer ver uma menina? Geralmente as meninas, tá? Os meninos também, mas mais as meninas. E tô sem namorado, quero arrumar namorado. Só pensa nisso. Corpo gera, a mente gera essa informação. Fica com a adrenalina. Ela está sendo preparada para resolver os problemas dela. Aí arruma o namorado. Ela fica feliz. Qual é o problema agora? O namorado. exatamente, eu ia falar isso. Todos que ele vai trazer. O namorado. Aí ela É igual vai. a casar. A gente quer casar e depois, meu Deus do céu. É Aí igual qual é o problema? O casamento. o Aí, marido. O casamento não, mas o marido. Mentira, o marido. o Eu tenho que marido, falar até baixo para ele não achar aqui com ele. a vida, mano. Aí quer engravidar, e gastam dinheiro que não engravidar, Trabalho, e mesma sonha com o filho, coisa. tem um filho. Qual o problema agora? O filho. É complicado. Nós A somos gente, muito complicados, né? aí, se a gente ficar nesse mundo do ego, a gente vai gerar sempre mais outros hormônios, que eu não sou médico, né? Mas adrenalina e outros hormônios. E como os problemas não têm fim, eu vou acabar gerando o que na minha mente? Ansiedade. E como os problemas nunca se resolvem porque eles são sucessivos,
pode até gerar uma depressão. Então, toda a cura, de fato, está relacionada à consciência espiritual. Um Rivotril, ele atua no efeito, mas não na causa. A causa é Deus, é a consciência de Deus. Quando a gente alimenta a mente com a consciência de Deus, desenvolve a nossa pineal. E qual é o hormônio que a pineal produz? Serotonina, que é o hormônio da felicidade. Não gera ansiedade, gera felicidade. Vê como o corpo é preparado para só ser feliz com o reino de Deus. Ai, amei isso. O corpo é preparado para só ter sucesso com o reino de Deus. Mesmo que seja daqui a 1 milhão de anos. Mas somente atingiremos essa realização com o reino de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. Não há outra.